Olá, que bom estar com você junto aí para estudarmos a Bíblia Sagrada. Quando eu digo aí, que eu não sei se você está ouvindo esta aula no seu celular, na sua casa, se você está ouvindo depois do trabalho, se você está aproveitando enquanto está indo para o trabalho no metrô ou de alguma forma para poder ouvir, não importa. O que importa é que estamos juntos falando sobre a Palavra de Deus. Esse livro maravilhoso que foi herdado pela humanidade a partir da graça divina que veio a cada um de nós. Sabe, dizem que uma vez um casal estava estudando a Bíblia por conta própria e depois da primeira semana de leitura, o marido virou para a mulher e falou assim: olha, se esse livro estiver certo, nós estamos errados. Depois da segunda semana de leitura, ele virou e falou: se esse livro estiver certo, nós estamos perdidos. Mas depois da terceira semana de leitura, ele concluiu maravilhado: se esse livro estiver certo, nós podemos ser salvos. E eu afirmo para você, do fundo da minha alma e com toda a certeza do meu ser, esse livro está certo. É a carta de Deus dada à humanidade. E por que não estudá-la a partir do convite para que a presença de Deus se faça uma realidade conosco neste momento, através do seu Santo Espírito? Então, você gostaria de orar comigo neste momento? Vamos falar com o Pai. Senhor Deus, Rei do Universo, nosso coração está cheio de alegria porque temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e estudar o escrito que o Senhor deixou através dos profetas. Fala ao nosso coração, Senhor, através das páginas desse livro. Fala à nossa mente. Liberta-nos de toda vaidade, de todo mal, de toda má intenção, de todo crime, de toda angústia, de todo pecado. Leva-nos cada dia mais para próximos de Ti, e que este momento de estudo da Bíblia possa ser um antegozo dos dias infindos que teremos contigo na pátria superior. Nós fazemos esta prece em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você aí, onde quer que você esteja. Na aula passada, nós aprendemos um pouco sobre a poesia hebraica e eu acho que agora você já tem condições de identificar outros exemplos, além daqueles que eu dei aqui, de uma poesia hebraica ali na Bíblia Sagrada. Faça esse exercício. Quando estiver lendo a Bíblia, procure ver onde é que estão os paralelismos das ideias, as ideias contrastantes. Você já sabe agora o que significam palavras técnicas como monocólon, bicólon, tricólon da poesia, tá certo? Mostre para os seus amigos, convide pessoas a também fazerem a assinatura aqui da plataforma para que eles também possam conhecer esse conteúdo. Enfim, você pode tornar tudo isso aqui parte da sua vida, do seu discurso, da sua reflexão. E nós deixamos para a aula de hoje a resposta se o Gênesis seria, Gênesis capítulo 1 principalmente, mas o livro todo, se seria poesia ou prosa. Porque se eu falo que é poesia, muitos argumentam que eu não posso tomar de maneira literal tudo que está ali, embora isso não seria uma verdade absoluta em relação à natureza da poesia hebraica. Por outro lado, se eu mostro que Gênesis é majoritariamente uma narrativa histórica, eu posso reputar como equívoco o depoimento de alguns teólogos que afirmam que o Gênesis é apenas uma poesia. Então vou deixar com vocês o pensamento de alguns eruditos, de alguns acadêmicos, não para cair aqui na falácia do argumento por autoridade, não é isso, mas para você mostrar que mesmo essas aulas aqui foram preparadas a partir de muita pesquisa. Pode ter certeza, cada coisa que eu falo aqui seria como um queijo feito de várias vacas. Há muitos autores que sustentam tudo que a gente está falando aqui. Aliás, a gente chama isso de fundamentação teórica, que é quando você está preparando um trabalho para passá-lo para frente, tá bom? Eu quero que você veja na tela aí um dos melhores comentários bíblicos da atualidade, World Biblical Commentary. E esse World Biblical Commentary, no volume 1, você tem toda uma explanação sobre o Gênesis, escrita por Gordon Verhan. E Gordon Verhan, ele cita muitos autores que você pode ver ali. E você vai perceber no texto aqui vários autores que ele vai citando aí, como Gerhard von Rad, Cassuto e outros, que são pessoas que gastaram a vida deles toda para estudar o texto hebraico, as formas da poesia, do gênero literário, etc., da antiguidade, comparando o Gênesis com a literatura sumeriana, que vamos fazer isso aqui também, com a literatura acadiana, com a literatura egípcia, ugarítica e assim por diante. Olha a conclusão desse autor. Ele diz que o Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, se destaca das narrativas que seguem em estilo e conteúdo
o que o torna uma abertura para toda a obra. Ou seja, ele afirma que os 2 primeiros capítulos de Gênesis são apenas o prefácio de todo o livro e seguem no mesmo ritmo de todo o livro. Então seria errado do ponto de vista hermenêutico, de acordo com Venham, que eu entenda Gênesis 11 a 50, Gênesis 12 a 50 como sendo de um estilo e Gênesis 1 a 11 como sendo de outro estilo. Isso não procede. Vamos continuar no comentário do autor. Ele diz que as histórias da criação, aquelas histórias extra-bíblicas do Oriente Próximo, estas geralmente são poéticas, mas Gênesis capítulo 1 não é poesia hebraica típica, não há elemento hímnico na linguagem. O que o autor está falando é o seguinte, nós vamos ver aqui alguns textos do Antigo Oriente Próximo que também falam da criação da terra, como por exemplo o épico do Gilgamesh, que eu tenho até um exemplar dele aqui para mostrar para vocês, o épico de Enki e Enlil, esses vários textos assim que contam na versão dos sumerianos ou dos próprios egípcios como a terra foi criada. Esses textos, sim, são poéticos, mas estranhamente o Gênesis se destaca em meio a esses textos da antiguidade, do Antigo Oriente Próximo, como sendo um texto que não é poesia pura, ele não tem os elementos típicos da poesia hebraica. Mas o autor, Venham, também conclui que ele não é prosa pura. Você tem a prosa, mas no meio da prosa você tem alguns elementos de poesia. E como é que a gente pode explicar isso? Há 2 explicações que são colocadas aqui nesse texto do World Biblical Commentary. Uma explicação seria a de que Moisés talvez poderia ter se valido de algum outro hino mais antigo que ele olhou, como Lucas, que fez uma acurada investigação antes de produzir o Evangelho, talvez o mesmo poderia ter acontecido com Moisés. Ele teve acesso, por exemplo, a genealogias antigas que ele copiou, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, para mostrar a linha genealógica de Noé, de Adão, de Abraão, etc. Mas existe uma outra explicação mais simples, dada por Cassuto, que talvez esses elementos poéticos que estão na prosa do Gênesis sejam apenas para chamar a atenção para aquele ponto ali da narrativa. Você se lembra que eu falei na aula passada que uma forma muito sensível e simples de entender a poesia, hebraica no caso, é entendê-la como sendo uma caneta marca-texto. Quando você está lendo um texto, você vê aqui, olha, peraí, isso aqui é importante. Você pega uma caneta marca-texto e você sublinha aquela linha ou aquele parágrafo. Então, a poesia nessa forma de prosa que está aqui no prólogo do Gênesis seriam esses elementos de destaque, de marca-texto ali. É como se Moisés fosse escrevendo, falando assim, olha, presta atenção nisso aqui, presta atenção nisso aqui, presta atenção nisso aqui. De fato, quando eu olho no texto, parece que tem alguns paralelismos aqui. Não no corpo textual por completo, mas em algumas partes. Quer ver? Quando você lê, por exemplo, Gênesis, capítulo 1, versículo 3, diz assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu o paralelismo? Isso aqui é uma poesia. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, tricolon, e fez separação entre a luz e as trevas. Então você vê que tem um elemento, mas não é uma poesia pura, não tem o ritmo rímnico que von Had levantou, von Had que apresentou isso aqui, não tem o estilo rímnico. O que é rímnico? De hino, de canção, de poema cantado. Então, quem escreveu o Gênesis, na minha opinião, Moisés, escreveu para ser uma narrativa histórica e não um hino para ser simplesmente declamado. Aliás, Gênesis 1 é único no Antigo Testamento. Ele convida a comparação com os Salmos. Os Salmos, sim, louvam a Deus por sua criação e os Salmos falam da criação de forma poética. Mas o Gênesis fala da criação em forma de narrativa. Uma outra coisa que nós podemos olhar, e isso é colocado numa gramática famosa de hebraico, a palavra de Genesius, a gramática de Genesius. Essa gramática da língua hebraica, ela fala de um elemento que chama-se vav consecutivo. O que é o vav consecutivo? Eu vou explicar para você. O vav, eu vou apresentar aqui, ele vai até aparecer aqui para vocês. Você está vendo aí na tela que tem uma das letras que está circulada de vermelho, tem um círculo vermelho nela. Essa letra chama-se vav
consecutivo. O que é o vav consecutivo? O vav, em outras palavras, é a letra E. É a letra E. E ele tem algumas funções no hebraico. Eu vou falar de duas principais. Às vezes esse vav, ele tem um sentido de unir dois elementos. Quando eu falo, por exemplo, vacas e cavalos, parrot vassusim, parrot vassusim, vacas e cavalos, viu? Vá ou vê, estou juntando os dois, é como se fala assim, vacas e cavalos. Esse e é o vav. Aí é um vav conjuntivo, ele colocou os dois em conjuntos, as vacas e os cavalos. Mas esse vav, às vezes, ele tem um sentido de consecutivo. O que é consecutivo? Quando ele coloca coisas numa linha ordenada. Seria como se eu falasse assim, ele, em primeiro lugar, tirou os sapatos. E, em seguida, tirou as meias. E, em seguida, colocou o pijama. E, em seguida, preparou-se para dormir. Na língua portuguesa, a repetição desse e fica até chata. Nós substituímos isso por uma vírgula. Mas no hebraico eles usavam essa letra, eles não tinham vírgula, eles tinham essa letra, o vav. Mas nesse caso, o vav não é conjuntivo, ele não está juntando dois grupos ou dois elementos, como cavalos e vacas, do exemplo que eu dei. Ele está colocando um elemento consecutivo ao outro. Seria mais ou menos como se eu substituísse pela vírgula. Então a ideia é que o vav conjuntivo seria o e da língua portuguesa. Acho que assim fica mais fácil você entender. O vav conjuntivo seria o e da língua portuguesa. E o vav consecutivo seria a vírgula, tá certo? Em alguns momentos, é claro. Quando a vírgula tem o sentido de fazer uma concatenação de atos que estão sendo produzidos. Anotou isso aí? Pois bem, o que nos chama a atenção é que, de acordo com os gramáticos da língua hebraica, geralmente poesia hebraica não traz o vav consecutivo. Esse vav virando a vírgula, que coloca uma concatenação de coisas acontecendo uma após as outras. Textos que usam esse vav consecutivo são textos de prosa narrativa histórica. E o que a gente mais percebe no Gênesis é que aparece esse vav consecutivo, indicando, gramaticalmente falando, que o texto que eu tenho aqui não é uma poesia pura, é uma narrativa com intenção histórica. O professor Robert McCabe, que é professor de Línguas e Literatura do Antigo Testamento, ele escreveu que o que é pertinente a esse argumento é que o vav consecutivo aparece 55 vezes nos 34 versículos de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. 55 vezes. Isso indica, portanto, que eu tenho aqui uma narrativa histórica e não uma poesia para ser declamada. Outra coisa que chama a atenção é a literalidade dos dias da criação. De acordo com o mesmo autor, quando um número ordinal qualifica a palavra yom, que significa dia, ele está se referindo a um dia literal de 24 horas. Então, pela gramática, muitos gramáticos da língua hebraica concluem que, gramaticalmente falando, eu não posso entender essa tarde e manhã como sendo um símbolo de várias eras. Há alguns autores que entendem que quando Deus criou o mundo em 6 dias, não seriam 6 dias literais, mas seriam períodos indefinidos de tempo, eras de 1000 anos talvez. Alguns que fazem isto tomam como referência aquele texto de Pedro, onde Pedro diz que para o Senhor um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas isso é uma comparação apenas, como eu diria, homilética, porque gramaticalmente falando, não é esta comparação que eu tenho que fazer. O autor do Gênesis não coloca dia como uma forma apenas simbólica de uma era infinita. Não, ele está falando de dias de 24 horas. Então nós temos aqui uma semana literal de 7 dias, se eu incluir o Shabat, indicando que eu estou com uma narrativa histórica. Vou dar mais um autor para você, Walter Kais Jr. Walter Kais Jr. declarou que não se pode dizer que Gênesis 1 é poético na forma. Ele argumenta que há uma série de formas gramaticais sintáticas em Gênesis, capítulo 1 e 2, que só podem ser encontrados no gênero literário da prosa, mas não da poesia. E no seu livro, Hard Sayings of the Old Testament, Os Duros Ditos do Antigo Testamento,
ele chega à conclusão, e esse é um autor muito respeitado na academia, que Gênesis se trata de uma peça literária de história real, não uma peça literária de história fictícia. Agora, uma coisa que eu quero mostrar para você também, que marca que o Gênesis é uma narrativa histórica, é a expressão, estas são as gerações. Você tem isso várias vezes aqui, por exemplo, aqui no capítulo 2, versículo 4, esta é a Gênesis, como eles traduziram, dos céus e da terra. Depois você vai um pouco mais para frente, no capítulo 5, fala assim, este é o livro da genealogia de Adão. Depois no capítulo 6, verso 9, estas são as gerações de Noé, e assim por diante. Essa expressão gerações, toledot, como diz em hebraico, é uma palavra técnica para significar uma narrativa histórica. E nós temos várias vezes essa expressão introduzindo uma lista genealógica, toledot, gerações em hebraico. Você tem aqui, por exemplo, Gênesis capítulo 2, 4 até o 11, 26, você tem 5 toledot, 5 gerações descritas ali, de Adão a Abraão. Você tem a geração do céu e da terra, da genealogia de Adão, de Noé, depois dos filhos de Noé e depois de Sem, um dos filhos de Noé. Depois, na parte de Abraão, você tem a genealogia de Abraão, de Ismael, Isaac, Jacó e Esaú. Esse é um termo técnico. Se o autor do Gênesis estava interessado em escrever um poema, como os autores dos mitos babilônicos, dos mitos da Suméria, ele não usaria a palavra toledot, geração, porque para eles a geração é uma coisa muito séria no Antigo Oriente Próximo, especialmente no passado. Agora, um outro ponto mais simples, que até aqui eu dei argumentos técnicos, teológicos, não é isso? Mas agora eu vou dar um argumento mais simples, que até o irmão assim mais simples pode entender e reproduzir. O argumento é o seguinte, se eu disser que o Gênesis não é uma história real, que é apenas uma ficção, e ainda assim me declarar cristão, porque note, aqui eu não estou dizendo que são ateus que fazem essa afirmação, eu estou falando que são teólogos, professores de seminário, que às vezes ensinam isso para os alunos, que você não pode levar a sério em termos históricos, Gênesis capítulo 1, 2, 3, etc., porque isso é apenas um folclore. Eu citei na aula passada o exemplo de Teilhard de Chardin, que dizia que ali é apenas um mito das origens, e tem muito teólogo em universidade protestante, algumas católicas, algumas PUCs, que ensinam que aquilo ali é apenas um mito. Eu me lembro até uma vez que eu estava estudando numa universidade não adventista, fazendo um mestrado, e eu lembro que o nosso professor era um padre francês, um doutor em teologia francês, e quando ele falava muito dos mitos do Antigo Testamento, ele falava do mito do Mar Vermelho, ele falava do mito da criação, etc, etc. Eu levantei a mão e falei, professor, mas por que é um mito? Eu achei interessante que quando eu levantei a mão, alguns colegas olharam com um olhar tão assustador e eu ouvi um polonês que sentava logo atrás falar assim, como é que um camarada está no mestrado com uma ideia tão pré-moderna destas? Referindo-se à minha pergunta. E o professor falou, mas é claro que é um mito, você vai acreditar que realmente Deus criou o mundo em 6 dias? Isso é impossível, o mundo precisou de milhões de anos para se formar, viemos de um parente próximo do símio, do macaco, essas coisas não aconteceram, você vai acreditar que o Mar Vermelho se abriu? E eu virei para ele e falei assim, professor, e a ressurreição de Jesus e o milagre virginal de Jesus, aconteceu ou não? Aquele professor era um padre, e aqueles que estão me acompanhando que são católicos sabem que 2 dogmas da Igreja Católica que os padres não podem abrir mão é o dogma do nascimento virginal de Jesus e o dogma da ressurreição de Jesus. Quando eu perguntei para o professor o que ele achava daquilo, ele começou a tremer e falou assim, você não acredita na ressurreição de Jesus e na virgindade de Nossa Senhora porque você é protestante? Eu falei, não, eu acredito, professor. Mas o ponto que eu gostaria de que o senhor me explicasse é o seguinte, do ponto de vista científico, é um absurdo também dizer que uma virgem engravidou e deu à luz a um menino sem a presença de um espermatozoide masculino no corpo dela. É impossível do ponto de vista da biologia. Também é impossível do ponto de vista da biologia que um homem morra na sexta-feira, literalmente, e ressuscite no domingo, apresentando-se para os seus discípulos, ainda comendo peixe e depois subindo de carne e osso para o céu.
Do ponto de vista da biologia, isso também é um absurdo. Que critério nós usaremos, então, para considerar literal a ressurreição de Jesus e o nascimento virginal de Jesus, elementos que eu creio, mas eu considero absurdo e fantasioso as declarações de milagre no Antigo Testamento? Aliás, é mais fácil acreditar que o Mar Vermelho se abriu do que acreditar que uma virgem conseguiu conceber sem a presença de um espermatozoide masculino dentro do útero dela. Na época eu lembro que o professor ficou nervoso e acabou criando um clima na sala e eu deixei o assunto para lá. Percebi que havia coisas que era melhor não tocar ali. Mas eu ainda continuo, apesar de tantos anos depois dessa aula, com a mesma questão para muitos teólogos. Sem querer ser panfletário aqui ou desrespeitoso, estou apenas fazendo uma discordância acadêmica, com muita classe e respeito. Qual o critério para considerar que Deus pode fazer milagres no Novo Testamento e não pode acreditar no Antigo? Eu me lembro de mais uma coisa que eu falei aquele dia na sala de aula. Eu disse, professor, se Jesus não ressuscitou, se a ressurreição é uma parábola, assim como o relato da criação é uma parábola, então, como disse o apóstolo Paulo, nós somos os mais desgraçados de todos os homens. Temos que levar isso em consideração. Se Jesus era o Filho de Deus, será que a teologia hoje sabe mais sobre a história da humanidade do que Jesus, o Filho de Deus? Sabe por que eu estou colocando isso? Aqui vem um argumento simples que eu falei que até o mais simples dos crentes pode usar. Jesus considerava o Gênesis uma história real. Você quer ver? Vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 19, versículo 4. Mateus, não vou ler todas as passagens, mas só para que você tenha uma noção. Mateus, capítulo 19, versículo 4. São palavras de Jesus. Jesus respondendo para falar a questão do divórcio. Jesus respondeu, vocês não leram que o Criador desde o início os fez homem e mulher e disse, por isso o homem deixará o pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Veja, Jesus quando cita o Antigo Testamento aqui para embasar a sua ética matrimonial, ele não cita algo como se fosse uma lenda. Num outro momento, Jesus compara os dias da sua vinda aos dias imediatamente anteriores ao dilúvio. Está aqui em Mateus, desta vez no capítulo 24, versículo... Só um minuto que eu vou mostrar para vocês aqui. Mateus, capítulo 24, versículo 38, diz assim, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Se o dilúvio é apenas um mito, então Jesus também estava equivocado, porque Jesus trata o dilúvio como história real. Mais do que isso, Jesus usa o dilúvio, a história real do dilúvio, para fazer um paralelo da sua segunda vinda. Se o dilúvio é um mito, então a segunda vinda de Jesus também é um mito. Se a vinda de Jesus é um segundo mito, se a segunda vinda de Jesus é um mito, então Jesus estava equivocado? Será que os teólogos de hoje sabem mais sobre Bíblia do que o Logos encarnado, o Filho de Deus? Muito estranho. Outra coisa que nós devemos imaginar também, agora para citar Paulo, o grande erudito do Novo Testamento, Paulo também considera o Gênesis algo histórico. Veja o capítulo 5 de Romanos, versículos 12 em diante. Romanos, capítulo 5, versículos 12 em diante. Vamos ler aqui na minha tradução, diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Eu confesso uma dificuldade intelectual de entender mentes brilhantes como Teilhard de Chardin, que era um clérigo, era um padre, missionário na China, e falo com muito respeito, eu repito para vocês, isso aqui não é desdém para com a fé, com a religião de ninguém. É apenas uma discordância acadêmica, e uma discordância muito honesta. Uma vez eu lembro de um ateu que falou assim, eu queria acreditar, mas eu não consigo. E eu respeitei, ele não estava conseguindo ver a lógica que eu estava vendo. Da mesma maneira eu digo, eu não estou conseguindo ver a lógica que Teilhard de Chardin tinha, porque Teilhard de Chardin,
Embora ele teve um momento em que ele também teve um silêncio obsequioso da igreja, ele foi censurado por causa de algumas ideias, mas de qualquer maneira, ele nunca abjurou de sua fé católica. Ele viveu e morreu como um padre católico. E como eu falei, foi até missionário na China. Como é que Teilhard de Chardin duvidava da historicidade do Gênesis, que ele achava que Adão era apenas uma forma simbólica para falarmos do Homo sapiens, como Teilhard de Chardin defendia com unhas e dentes a evolução das espécies na segunda-feira, e no domingo seguinte levantava a hoste e dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvo. E colocava a hoste e falava: com Cristo, por Cristo e em Cristo. A vós, ó Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória. Veja bem, se o Jesus, que ele na missa chamava de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era real, então o Gênesis que ele negava também tinha que ser real. Porque se não houve Adão e Eva, não houve o pecado original, para usar a linguagem católica. Se não houve pecado original, como Cristo pode ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Na verdade, nem teve pecado. A morte é apenas uma consequência de nascer e nada mais além disso. Então depois você pode tomar nota de todos esses textos do Novo Testamento que mostram o Gênesis como sendo uma história real, não uma história fictícia. De modo que, se eu agora, com todo o meu expert religioso, quero colocar o Gênesis como sendo uma história fictícia, eu estou desmentindo pessoas do Novo Testamento que foram inspiradas por Deus. Mas eu quero dar mais um argumento técnico para você, tá bom? Eu dei algum argumento técnico, um mais simples, mais leigo. Agora eu vou dar outro argumento técnico, para você ver que também não é apenas uma questão de piedade, pietismo meu falar isso. Porque esse curso aqui, ele tem um público muito variado. Eu não sei quantas pessoas estão assistindo. De repente eu estou fazendo esse curso para alguém que já estudou teologia. Ele já viu essas coisas e de repente ele viu até com um viés diferente do que eu estou apresentando. Então eu peço licença a você para dar alguns argumentos técnicos que, como eu já prometi, eu tentarei mastigá-los para ficar o mais palatável possível, o mais didático possível, e também alguns argumentos mais simples que qualquer um pode usar aí numa conversa de Uber ou no cabeleireiro da esquina. Mas eu quero dar um argumento técnico agora, tá bom? Esse argumento técnico, ele foi levantado por Stephen Bold. Stephen Bold percebeu, ele fez uma amostragem dos tipos de modos verbais que caracterizam a poesia e os modos verbais que caracterizam a prosa, a narrativa. Ele percebeu, e foi uma grande descoberta literária, que quando alguém dos tempos bíblicos ou da antiguidade estava escrevendo uma poesia, ele dava preferência a alguns modos verbais que eram majoritários naquela forma de escrever ali. Quando ele estava escrevendo narrativa, ele já dava preferência a outros modos verbais, ou seja, Bold percebeu que além do paralelismo, daqueles elementos que eu apresentei para você, havia outra maneira das pessoas do passado reconhecerem quando estavam diante de uma prosa, de uma narrativa prosa ou prosaica, ou de uma poesia. Era quando eles viam a forma verbal que era usada pelo interlocutor. Em outras palavras, se eu estivesse aqui falando em prosa, eu falaria majoritariamente usando um modo verbal. Quando eu mudasse para a poesia, além do paralelismo e tudo mais que eu poderia usar, eu também mudaria o modo verbal. E o que ele percebeu? Vamos lá. Ele notou que, geralmente, as prosas usam bastante o imperfeito. Perdão, contrário. As prosas usam geralmente o tempo imperfeito, eu falei correto. Então, voltando aqui, quando você estava escrevendo em prosa, usava geralmente o tempo imperfeito. Era, estava, fazia, sempre no passado. Agora, quando você está falando em poesia, aí usa sempre o tempo perfeito. Vamos ao gráfico e você perceberá. Bold percebeu que sempre que um autor estava usando como recurso estilístico uma narrativa de prosa, ele geralmente construía a prova com tempos verbais pretéritos. Porém, quando ele estava falando em forma de poesia, ainda que usasse o tempo passado,
ele procurava se valer sempre de modos verbais imperfeitos. Agora preste atenção mais uma vez no quadro e você vai ver o que a gente pode perceber em Gênesis capítulo 1. Veja a linha. O que mais destaca aí é a linha verde. Esta linha verde mostra os verbos no pretérito que aparecem em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Logo atrás dela você tem uma linha marrom, bem menor, que mostram os modos imperfeitos. Com esse gráfico, é possível dizer, com base na análise do autor, que Gênesis, pelo modo verbal, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, é uma forma de prosa e não de poesia. Eu sei que o argumento é um pouco técnico, mas acho que ficou fácil para você entender. Agora, eu quero fazer, no final dessa aula aqui, uma análise com você do primeiro versículo do Gênesis. Se você tiver a sua Bíblia aí, abra e acompanhe comigo. Vamos lá. É simples aqui, olha. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Se você lesse em hebraico, eu já mostrei essa imagem, eu quero mostrá-la de novo. Em hebraico, esse texto está desse jeito que você vai ver aí. E se lê: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ou, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora eu vou dar uma microaula de uma ideia da gramática hebraica para você entender o que nós estamos falando. Lembra aquela letra Beit que eu citei lá atrás para vocês quando eu falei da formação do alfabeto? Pois bem, como Beit significa casa, e eles com o tempo desenhavam o Beit como sendo um quadrado, depois fizeram o Beit como sendo uma barraca, lembra disso? Pois é, Beit significa tanto a letra Beit, a segunda letra do alfabeto, como também significa casa, como também significa preposição, a preposição para em, no, com. Ou seja, essa preposição, ela tem tudo a ver com o lar. Você sempre quer estar no lar, depois de um dia de trabalho braçal, cansativo, você quer estar no lar. Quando você está correndo procurando refúgio, você procura refúgio no lar. Então a letra Beit, em alguns casos, ela passou a significar a preposição no, em, no meio de. Agora, como é que eles fazem as preposições em hebraico? Eles pegam geralmente a letra que forma aquela preposição e juntam com a palavra. Por exemplo, a letra lamed, significa a preposição pertencer, algo que pertencente a, tá certo? Algo que está com ou que pertence a. Algo que está com ou que pertence a. Pertencente é mais um adjetivo, né? Algo que está acoplado a alguém. Então, quando eu digo rei em hebraico, eu digo meler. Mas quando eu quero dizer algo que pertence ao rei, você coloca o lamed e vira lameler. Meler é rei. Lameler, pertencente ao rei ou com o rei. Percebeu? Ficou claro para você? A mesma coisa eles fazem com o beit. O beit significa no. Eu vou mostrar uma imagem, vai ficar mais fácil de você entender. A palavra deserto em hebraico é midavar. Midavar, deserto. Mas se eu quero dizer em um deserto ou no deserto, eu escreveria midavar. Midavar. Lembra que eu falei que beit significa no? Então, midavar, no deserto em hebraico. Mas se eu quero colocar o deserto, não um deserto qualquer, eu digo ha-midavar, no deserto. Ha-midavar. O deserto, melhor dizendo. Agora, se eu quero dizer no deserto, em mais o, no deserto, aí eu diria ba-midavar. Olha a diferença. Be-midavar é em deserto, num deserto qualquer. Se eu coloco ba-midavar, no deserto, naquele deserto específico, be-midavar, ba-midavar. Ficou claro? Preste atenção aí, fica tranquilo para você entender. Então vamos imaginar como se a gente falaria em hebraico no deserto do Sinai, ou num deserto do Sinai. Eu diria be-midavar Sinai, num deserto do Sinai. Se eu quero falar no deserto do Sinai, ba-midavar Sinai. Agora, curioso que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, eu tenho um erro gramatical. Sabe por quê? Em Gênesis está assim,
Reshit. Pelo que eu falei com vocês, para ser traduzido por no princípio, deveria ser Bareshit e não Bereshit. Entenderam o ponto? Será que os tradutores da Bíblia erraram? Literalmente na gramática não está escrito no princípio, Bareshit. Está escrito Bereshit, num princípio. Mas por que na minha Bíblia e na sua está de maneira bem assim articulada no princípio específico e não num princípio qualquer? Talvez a explicação estaria nesse elemento aqui. Em hebraico, você não coloca artigo antes de um nome próprio. Em outras palavras, eu posso dizer em português, eu fui com a Letícia. Nós temos a professora Letícia aqui que até está assistindo essa aula com a gente. A Letícia, eu posso falar. Onde você viu a Letícia por aí? Quem ordenou você trazer a câmera? Foi a Letícia. Tudo bem. Mas em hebraico, eu não posso colocar um artigo diante do nome Letícia, que é o nome próprio. Eu diria, quem mandou foi Letícia. Nunca se usa artigo junto de nome próprio. Então, alguns judeus perceberam que essa palavra princípio aqui, no hebraico, não é um princípio qualquer do tempo, mas é um nome próprio de uma pessoa. E por ser nome próprio de uma pessoa, mesmo que você diga Bereshit em princípio, você tem que ler no princípio, porque está falando de um nome próprio, de uma pessoa específica. Então, nesse caso, nas nossas Bíblias, a palavra princípio talvez devesse estar com letra maiúscula ou P. E quem seria essa pessoa chamada princípio? Vamos ver aqui na Bíblia. Normalmente, aqui eu quero mostrar para vocês, os judeus, como eu falei com vocês, no Midrash Rabbah do Gênesis, que é um comentário rabínico, ele fala que o Criador, Deus, usou um Amon, que seria um artífice, para criar o universo. Que Deus criou o universo através de um intermediário. No Evangelho de João também aparece isso, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo, o Logos de Deus. Então, os judeus admitem que Deus criou o universo através de um ser intermediário, que seria o próprio Deus, e a Bíblia também fala que o Logos de Deus, o Verbo de Deus, foi aquele através de quem Deus criou o mundo. Mas dá para refinar mais esse argumento? Dá sim. Olha que interessante. Se a gente pegar a língua portuguesa, para você ter uma ideia, se eu pegar o dicionário Aurélio, eu fiz essa comparação. No dicionário Aurélio, nós temos 143.387 palavras, incluindo como pibra todas as variantes brasileiras quanto as lusitanas das palavras de dupla grafia. Já na primeira edição do dicionário Russais, a língua portuguesa teria 193 mil palavras. O português é uma língua rica, não é? Bem rica. Imagina. Vamos colocar mais de 160 mil palavras nós temos na língua portuguesa. Volta de novo no quadro que eu quero mostrar uma coisinha para vocês antes de continuar o meu argumento. Você está vendo a preposição beit, ou B, grafada aí de vermelho, ela tem um tom vermelho, B, no, reshit, princípio. Agora que você viu lá o beit destacado lá, vou voltar para aquilo que eu estava argumentando. Na língua portuguesa, nós temos muito mais de 160 mil palavras. Nós temos uma língua riquíssima. É lógico, claro e evidente que no dia a dia a gente não usa nem 10% disso no nosso diálogo, né? Como muitos idiomas. Você tem aquelas palavras que você usa mais no dia a dia e algumas gírias até fazem com que você nem construa mais uma frase, né? E aê, belê, belê. Então, quer dizer, as pessoas estão cada vez ficando mais simplificadas na sua comunicação. Curioso, é um paradoxo do nosso tempo. Vivemos a era das comunicações, onde eu posso pegar o meu celular aqui e mandar uma mensagem para um amigo em Tel Aviv, com menos de 2 segundos vai chegar no aparelho dele. Porém, é o tempo em que as pessoas menos se comunicam. Estranho, não é mesmo? Bom, mas voltando ao assunto. Já vimos aqui pelos dicionários, o SAIS, o dicionário Aurélio, que a língua portuguesa tem muito mais de 160 mil palavras. Agora, apesar de termos tantas palavras na língua portuguesa, você já percebeu que às vezes uma palavra tem vários significados? Manga. Pode ser manga de chupar, pode ser manga de camisa.
E tem palavras que têm muito mais do que 2 significados. Olha aí na tela e você vai ver um exemplo. O que significa a palavra pena? Pena sozinha na língua portuguesa não diz muita coisa, você precisa de um contexto para saber o que significa pena. Pena pode significar pena de galinha, pena de ave, pena de escrever, pode significar pena de pênalti, pode significar pena de Afonso Pena, um sobrenome, pode significar pena de dó, ai que pena de você. Pode significar pena de cadeia, o sujeito está preso na cadeia, ele está cumprindo pena. Pode significar um personagem de Walt Disney, o Peninha. Pode significar a pena inspirada. Pode significar também dó. Pode significar até um pequeno pedaço de cano chamado comumente de pena d'água. Você percebeu que apesar da riqueza de vocabulários da língua portuguesa, uma palavra pode ter vários significados? Agora que vem o curioso. Sabe quantas palavras tem o hebraico bíblico? Chuta. 40? Alguém aqui no estúdio falou 40 mil? Não. Você em casa deve ter chutado o número também, né? A língua hebraica da Bíblia tem 8.000 e poucas palavras. Agora raciocine comigo. Raciocine comigo. Se o português, com mais de 160 mil palavras, eu tenho um vocábulo como pena, que tem muitos significados, imagine o hebraico, que é um idioma com tão pouco conjunto de palavras, o hebraico bíblico eu me refiro. Aí, quando você vai ao hebraico bíblico, aquela segunda palavrinha do Gênesis, que eu vou repetir para colocar aqui, olha de novo aí no quadro. Você tem apontado a B, que é a preposição no, e você tem a palavra seguinte que se lê reshit. Quando você vai ao dicionário, você percebe que essa palavra reshit, no dicionário de hebraico, ela tem vários significados. Reshit pode vir de rosh, que significa cabeça. Aliás, se você lembrar da aula anterior, eu mostrei como a letra resh vem de cabeça, rosh. Então, reshit pode significar cabeça, reshit pode significar princípio, reshit pode significar primazia, reshit pode significar primeiro, reshit pode significar primogênito. Falei muito rápido? Você quer repetir? Então vamos lá. Anota aí. A palavra reshit em hebraico pode significar cabeça, reshit pode significar primeiro, reshit pode significar primazia, reshit pode significar primogênito e reshit pode significar, falei cabeça já? Cabeça, princípio. Reshit pode significar princípio, por isso que eles traduzem no princípio. E aquela preposiçãozinha B, ela pode significar no, pode significar com, ela tem vários significados aí. Agora, vamos ver um texto curioso de alguém que falava hebraico muito melhor do que nós, o apóstolo Paulo. Ele não só falava hebraico com fluência, como ele também era inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Quando Paulo estava escrevendo a sua carta aos Colossenses, Paulo estava escrevendo em grego e ele quis explicar para os membros da igreja de Colossos, muitos deles talvez não falavam fluentemente hebraico, como ele, Paulo, interpretava Gênesis capítulo 1, versículo 1. Antes de eu ler a passagem, vamos lembrar os significados da palavra reshit. Reshit significa primeiro, princípio, primazia, cabeça, primeiro, princípio, primazia, cabeça, fugiu um? Primogênito. Muito bem, primogênito. Agora olha o que Paulo fala sobre a criação. Leia na sua Bíblia comigo aí. Colossenses capítulo 1, versículos 13 em diante. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, de quem temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Você se lembra que um dos sentidos da palavra reshit é a palavra primogênito? Pois Paulo fala que Cristo é o primogênito de toda a criação. Pois nele, em ele, a preposição B, pois nele, em ele, foram criadas todas as coisas. Pois em Cristo foram criadas todas as coisas. No Cristo foram criadas todas as coisas. Nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é
o primeiro de todas as coisas. Qual o sentido da palavra Reshit? Primeiro, primogênito. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo. Lembra que Reshit significa cabeça? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, que significa Reshit? Princípio. Ele é o primogênito dentre os mortos, que significa Reshit? Primogênito. Para em todas as coisas terá primazia. Reshit significa primazia. Você percebeu o que o apóstolo Paulo fez? Ele pegou todos os significados possíveis da palavra Reshit e também da preposição be e aplicou-os a Cristo. É como se Paulo nos ensinasse assim, quando Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, a Bíblia está dizendo, através de alguém chamado princípio criou Deus os céus e a terra. Em alguém chamado princípio, Deus criou os céus e a terra. No Cristo, Deus criou os céus e a terra. Jesus é o princípio da criação. Ele é aquele por meio de quem tudo que existe veio a existir. Jesus está aqui embutido no primeiro capítulo, no primeiro versículo do Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E como o Espírito Santo não trabalha só como uma pessoa, Paulo fez essa dissertação semântica em torno da palavra. Mas o apóstolo João, ao escrever o seu evangelho, João coloca de maneira muito clara o seguinte, no princípio era o verbo. Interessante que João não escreveu no princípio estava o verbo. Ele identificou. O no princípio era o verbo. Ele estava no princípio com Deus. E ele era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. João identifica o no princípio de Gênesis com Jesus, assim como faz Paulo. É por isso que Marcos, ao escrever o seu evangelho, e aqui eu chamo a atenção para um detalhe, os judeus geralmente costumavam dar nome aos livros a partir das duas primeiras palavras. Então nós chamamos Gênesis de Gênesis por causa da tradução grega da Septuaginta, Gênesis, que significa origem. Você não fala, por exemplo, a mulher em grego é guiné, mulher, guiné. Por que é guiné? Que é a mulher que dá origem, ela que dá a luz. O médico que cuida das mulheres é o ginecologista, Gênesis, tá vendo? Gênesis. Mas os judeus mesmos não chamavam o Gênesis de Gênesis, eles chamavam de o livro do Bereshit, Bereshit Sefer, Sefer Bereshit, o livro do no princípio. E como Marcos estava escrevendo para judeus, ele começa assim, olha, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, o Evangelho é a história em carne e osso daquele que era o princípio de todas as coisas. Paulo fala, em Cristo foram criadas todas as coisas. Ele é o princípio. E João coloca, no princípio era o verbo, gente. E eu vou contar para vocês mais, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu conheci o verbo pessoalmente e se vocês me derem licença, eu vou contar a história dele para vocês. O seu nome, Jesus de Nazaré. Isso não é bonito? É a palavra de Deus em forma humana. Mas o nosso horário já ficou por aqui. Semana que vem a gente tem outro encontro, então você não pode esquecer o nosso encontro marcado. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós vamos postar uma aula nova para você aqui, inédita, sobre o comentário da Bíblia Sagrada. Aqui é a Bíblia comentada com Rodrigo Silva, porque eu quero ser o seu companheiro de jornada no estudo da Palavra de Deus. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.